Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Bom dia! Hoje é dia 8 de julho e como você pode ouvir essa música é do Alessandro Vilas Boas. E eu tava escutando ela ontem, eu tava orando, escutando ela. E é algo que eu comecei a refletir, daí veio a ideia de fazer esse vídeo. Que, como você pode ver, o título desse vídeo, né? Não tenha descanso do descanso. Mas você pode estar se perguntando, como assim não tenha descanso do descanso? Então, essa música, o Alessandro, ele fala, né? Sobre esse fogo que não para de queimar, mas eu queria trazer outro ponto. Falando sobre esse fogo que não pode parar de queimar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, enquanto a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, ou quando a gente faz qualquer coisa. Como Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E em um versículo antes ele diz assim: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, se a gente deve fazer tudo com gratidão, mas quando a gente tem gratidão no nosso coração, a gente deve cantar e louvar o Senhor, por que que a gente não pode fazer isso o tempo todo? Ou por que que a gente não deve fazer isso o tempo todo? E eu queria trazer isso. Isso vem algo que eu tenho pensado faz um tempo já. E eu pensava mais ou menos assim: se eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, eu tenho que fazer isso o tempo todo. Então, o meu louvor, já que ele é digno do meu louvor, e o louvor, ele edifica a mim mesmo, eu posso louvar ele o tempo todo, e eu vou estar sendo edificado. E assim eu posso também amar mais a Deus. Então é assim que eu pensava. Quando você começa a fazer isso, é algo muito massa, porque você começa realmente a experimentar que Deus está mais presente na sua vida e você começa a perceber mais dele, assim. E é diferente de quando a gente separa um tempo com ele e entra naquele tempo como se fosse só aquele tempo que a gente pudesse estar com o Senhor. Quando na verdade isso não é verdade, né? Porque a gente pode usufruir dessa presença o tempo todo. Como Paulo vai escrever, né? Que a gente entra na presença de Deus e contempla a glória dele e a gente é transformado. E contemplar essa glória não precisa ser só no secreto, mas eu também posso manifestar isso quando eu estiver lavando uma louça, quando eu estiver andando com minha cachorra, quando eu estiver fazendo qualquer coisa. E eu acho que é isso que às vezes o Senhor nos chama a fazer também. Manter essa constância na oração, na adoração ou nisso. E como a gente sempre diz, a gente tem que orar sem cessar. Então, acho que essa comunhão e essa conversa com Deus que a gente tem ao longo do dia é muito importante. Isso vai preenchendo o nosso dia e isso ajuda também a gente não se distrair e a nossa mente não vagar por onde a gente não devia. E é como diz, né? É mente vazia, oficina do diabo. Então, isso também ajuda a gente preencher a nossa mente de louvor e adoração a Deus. Enquanto isso glorifica a Deus, a gente é edificado e os outros também podem ver a nossa alegria enquanto a gente está louvando. Então, isso é muito útil, essa ferramenta que o Senhor nos concede de ter a presença de Deus o tempo todo e de dizer como Moisés, né? Sem o Senhor, eu não vou. Então, é que nem a outra música do Alessandro diz: Eu te levo comigo, amado Jesus. Então, cara, que você possa buscar levar a Deus por onde você for, porque isso realmente transforma a sua vida de adoração, de oração. Isso dá um renovo para você durante o dia e te impulsiona a orar mais também no secreto, porque você vai desenvolvendo esse hábito. Quando você chega diante de Deus, você se sente meio que mais confortável, mais íntimo de Deus para chegar diante dele e saber que você já estava conversando com ele. Você agora só vai dedicar um tempo mais íntimo, uma conversa mais direcionada, se a gente pode dizer assim, né? Então, que você busque levar a Deus na escola, na rua, mexendo no computador, não sei, fazendo carinho, comendo, lendo a sua Bíblia, ficando com a sua família, acordando de manhã, passeando,
fazendo muitas coisas. Deus nos concede essa graça de estar com Ele o tempo todo. Se o Espírito habita em nós, se Jesus habita em nós, nós podemos falar com Ele o tempo todo. Glória a Deus por isso. Que você seja edificado, que você ponha em prática isso, que realmente é algo que eu também tenho experimentado, tem sido bom. Isso realmente, mesmo que pareça algo pequeno, isso pode sim gerar transformação. E para finalizar, tem uma frase do Charles Spurgeon, eu acho que é, nesse livro aqui, que ele diz, um trecho dessa frase dele é assim: o espírito da oração é ainda melhor do que o hábito de orar. É melhor poder orar o tempo todo do que transformar em regra a oração em determinados horários e ocasiões. Então, se você acha esse cara top, assim, um cara de Deus, ouça o conselho dele também, ouça a palavra e que você seja edificado por esse vídeo. Amém?